Pronto, a gente começa a gravar, acho que todo mundo tem que dar um okzinho aí para consentimento. Então, vamos falar do Renato. Renato Carvalho. Renato despertou para a magia muito cedo. Era adolescente quando o mundo dos elementais chegaram até ele, despertando sua espiritualidade. Os oráculos sempre lhe chamaram a atenção e se tornaram uma fonte de estudos constantes. Renato percorreu uma longa estrada. São mais de 30 anos dedicados aos estudos dos oráculos, umbanda, numerologia, entre outros temas. Renato, muito bem-vinda. Obrigada por você estar aqui. Muito bem-vindo. Fazer uma palestra depois da Odete, eu entendo que qualquer pessoa no mundo ficaria agitado, e você está aí com um astral tranquilíssimo. Então, muito obrigada. Te agradeço muito por você estar aqui, por você ter aceito o convite do grupo. E você fala o olhar terapêutico dos símbolos das cartas. Esse é o nosso tema de palestra. Então, a gente volta e meia fala muito do olhar terapêutico que a gente tem sobre as coisas, e muito do nosso trabalho de cartomante, de oraculista, acaba passando por essa visão terapêutica. O que, no meu entendimento, é uma evolução muito bacana, porque a gente deixou daquele cenário bem antigo de fazer fofoca, de falar da vida dos outros, para entrar numa ideia, esse nosso coletivo, esse nosso momento se prepara para serem profissionais mais comprometidos com o desenvolvimento pessoal de cada um. Então, te passo a palavra, te agradeço, e, por favor, está com você. Eu fecho aqui minha câmera, porque senão eu acabo comprometendo no vídeo, tá? Eu estou aqui, mas deixa eu ver se eu não consegue. Você consegue abrir seu microfone? Tenta agora, tenta agora. Agora foi. Foi. Então tá bom, vai lá. Andréia, eu vou pedir para você, se você puder exibir a última apresentação atualizada, tá? Gentileza. Boa tarde a todos, boa tarde. Realmente é uma grande responsabilidade falar depois da Odete Maza, não somente pelo saber que a Odete tem, mas em respeito a toda a sua história dentro da cartomancia e tudo quanto ela continua fazendo por nós, né, cartomantes. Então, Odete, grazie, evolvo molto bene, querida. E é uma honra poder falar depois dela, que é justamente falar dessa evolução também do que nós entendemos de cartomancia. Quando nós falamos de um olhar terapêutico, antes de tudo, a gente precisa deixar bem claro que o olhar terapêutico não nos torna terapeutas, né? É não confundir... Desculpa te interromper, Renato. Eu acho que está um pouco baixo. As pessoas comentaram que está um pouco baixo, para a gente não avançar mais na palestra, se puder tentar algum recurso para aumentar. Peraí. Fazer o seguinte. E me avisa quando você quiser que eu comece a transmitir, tá? Pode abrir, pode abrir. Ok, conseguem me ouvir melhor agora? Melhorou sim. Melhorou. Melhor? Obrigado, Andréia. Então, como eu estava falando, quando nós falamos, né, de um olhar terapêutico para as cartas, isso não nos torna terapeutas, né? Isso nos torna sensíveis ao olhar do outro, à situação do outro. Tem muito mais a ver com a empatia do que o trabalho terapêutico em si, né? É não confundir o olhar terapêutico que nós vamos recair, né, com as cartas, com o profissional que tem CRP, né, ou o profissional que é formado, estudou para isso.
isso cabe a eles, que é o entendimento do que nós falamos da psicoterapia. O olhar terapêutico do baralho cigano, ou o entendimento desses símbolos com o olhar terapêutico, ele está muito mais ligado ao que nós entendemos de terapias holísticas, o entendimento, né, do como despertar nessa consulente ou nesse consulente esse poder interior, né, que habita ali. Eu tenho despertado para esse tema desde 2016, mais ou menos, quando eu comecei a caminhar, a desejar a trilhar um caminho para o tratar o humano, digamos assim. Além das cartas, que a gente sempre tem a visão terapêutica, a visão de dar um direcionamento, né, para o consulente através de previsões ou tendências, que é comumente, né, como a pessoa, o próprio consulente espera. A partir de 2016, mais ou menos, depois que eu tive contato com o código de ética do tarô, que foi lançado lá em Barcelona, depois veio para cá traduzido para o Brasil em 2015, mais ou menos, eu me apeguei muito, né, no decálogo, no item 4. Eu vou falar para vocês já já. Mas, afinal de contas, o que é esse olhar terapêutico? Andréia, se você puder exibir o slide, por gentileza, e passar para o quarto slide. E agradeço. Só me conduz quando o tiver... olhar terapêutico que nós vamos dar à carta é desvendar, através desses símbolos que estão nas cartas, os sentimentos que estão envolvidos. E como eu descubro isso? Uma coisa muito importante da gente saber é que, quando foi lançado Le Petit Lenormand, isso lá em meados do século XIX, teve uma mudança no olhar da carta, né? Philippe, que se auto-intitula herdeiro de Mademoiselle Lenormand, ao lançar, né, o Le Petit Lenormand, ele lança junto um prospecto, um folheto, falando aí dos símbolos das cartas. E qual a principal mudança que Philippe propõe com isso? Ele tira a leitura dos naipes e centraliza os significados das cartas nesses símbolos. Que símbolos são esses? É o desenho do cavaleiro, é o desenho do trevo, é o desenho do barco, é o desenho da casa. Isso, pode passar, Andréia, ir para o slide 4. Esses símbolos, isso, obrigado. Esses símbolos, gente, quando a gente fala de simbologia, a gente está falando de que ele conversa conosco com o nosso olhar moderno. Obviamente, a figura do cavaleiro não nos remete ao mesmo entendimento ou sentimento hoje que remetia lá atrás. O cavaleiro, naquela época, tinha todo um olhar que o envolvia, tinha todo um sentir que o envolvia. E hoje, como eu sinto, ou o que eu recebo, né, ao olhar essa figura de um cavaleiro, né, de um homem montado ao cavalo? Primeiro, que já não faz mais parte do nosso cotidiano, principalmente nos centros urbanos, essa visão. Ela nos remete, hoje em dia, a algo mais de interior, algo mais bucólico, ou as grandes competições de hipismo, o Jockey Club. Percebam que o olhar para esse símbolo mudou. Cavaleiro, naquela época, ele era utilizado como um grande mensageiro, ou seja, era através do cavaleiro que se enviavam as mensagens, que tinha comunicação. Tanto que o símbolo, né, descrito dessa carta é a mensagem. Você receberá boas mensagens vindo de pessoas de longe, que sejam próximas ou não. Mas hoje, a gente tem tantas maneiras
de enviar mensagens, que essa figura de mensagem do cavaleiro se distancia e a gente começa a senti-lo de outras formas. E aí é que entra essa questão do olhar terapêutico. Eu começo a associar a cada imagem dessa que consta lá nas 36 cartas, ou 45, ou 44, vai depender do baralho que você está usando, sendo da orientação do baralho cigano, você correlaciona essa imagem também a um sentimento. Vou continuar aqui com o cavaleiro. Eu, Renato, tenho uma memória emotiva muito forte ligada a essa visão do cavaleiro. Porque quando eu era bem pequenininho, no bairro que eu morava, passava todo dia de manhã, às 6 horas da manhã, me lembro bem, 2 policiais da cavalaria montada. Então, o sentimento que eu tenho quando a carta do cavaleiro chega é esse sentir de segurança. Está chegando uma mensagem para mim, mas que me remete muita segurança. Quando a gente faz a interpretação aberta para o olhar terapêutico das cartas, a gente está falando disso. Que cada figura vai ter uma representação ligada e vinculada à minha memória emotiva. Do que eu percebo da carta hoje. Eu não estou falando do significado da carta em si, mas o que aquela imagem me remete, o que aquela imagem diz para mim. Então, eu começo a atribuir sentimentos. Mas como eu faço uma interpretação terapêutica, né? Como eu dou uma orientação terapêutica com as cartas ciganas? Nós vamos ver aqui que existem algumas formas da gente poder direcionar esse olhar terapêutico para as cartas. Saindo um pouco dessa questão de tendência, né? Que o oráculo pressupõe, porque a gente também não pode esquecer que o oráculo, né, é a função dele, é a nossa comunicação com esse divino criador. Aliás, a palavra oráculo significa isso, é a comunicação com esse divino. Nós não podemos, né, simplesmente abrir mão disso. Óbvio que o oráculo, seja na carta, no nosso caso aqui a cartomancia, ela vai dar a tendência também. Mas nós temos uma responsabilidade a mais hoje, quanto cartomante, que é nos preocupar também como a gente passa essa mensagem para a nossa consulente. E aí entra essa visão terapêutica. Pode ir para o próximo slide, por gentileza, Andréia. Isso tem a ver com o Código de Ética do Tarô, especificamente no item 4 do Decálogo, que diz assim: nós ajudamos o consulente a descobrir e a desenvolver o máximo de seus potenciais. Oráculos são ferramentas que podem ajudar, orientar os outros muito bem nesse sentido. É uma maneira de incentivar o potencial e os recursos que todos nós temos e que muitas vezes estão esquecidos ali e que a gente nem mais reconhece. Quando vemos uma oportunidade em qualquer campo de experiência, seja no trabalho, né, seja nos sentimentos, dinheiro, crescimento pessoal, etc., depende do que está sendo visto ali nas cartas, orientamos o consulente para que ele se beneficie plenamente. Nesse sentido, o olhar terapêutico das cartas, ele entra como um direcionador, um conselheiro. Ele entra como um despertar para a consciência desse consulente o significado daquela carta. Para onde esse consulente tem que andar. É mais ou menos assim. Se você está respondendo uma pergunta sim ou não, o método Peladan, por exemplo,
né, que é aquele de 5 cartas. A carta central você pode usar como uma carta síntese e dar a ela um olhar direcionador terapêutico. E aí, de acordo com a situação que está sendo vivida, você aconselhar, direcionar, despertar o olhar para a potência e a força que aquela pessoa tem. Pode passar, Andréia, por gentileza. Não, desculpa, Andréia, volta aí um pouquinho. Volta só mais um. Ah, tá, perdão. E aí, para cada carta, nós podemos atribuir esse sentido. Por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês qual a carta mais significativa no baralho para vocês, o que vocês podem receber de mensagem e o que vocês podem falar, que carta é essa? Por exemplo, eu, Renato, eu tenho uma ligação muito forte com a carta do caixão. Porque é uma carta que, num olhar moderno, ela fala muito de ressignificar as coisas, de você olhar para você mesmo, lá no seu interior, e trazer, né, um novo frescor, um novo olhar. Eu tenho uma ligação muito forte com essa carta, em todos os aspectos. Para mim, o sentimento de renascer é fundamental. Pode parecer clichê, mas o fato do meu nome ser Renato e significar, né, o renascido, me parece que me estigmatizou um pouco dessa necessidade de olhar as coisas como se não fossem sólidas, como se não fossem imutáveis, como se não tivesse saída. Não. Para tudo, nós temos a possibilidade de ressignificar, de refazer, de reconstruir. Essa é a promessa do meu nome. E é natural que eu, com a minha memória emotiva, vou atribuir a essa carta do caixão um sentido mais especial para mim. Mas nós podemos, com todas as cartas, atribuir sentimentos. E é isso que consiste um pouco o olhar terapêutico das cartas. Por exemplo, posso entender que a carta do cavaleiro, para mim, Renato, remete um pouco à agitação, à ansiedade. A carta do trevo remete um pouco do olhar positivo, da positividade. A carta do barco me remete à esperança. Sabe aquela coisa de está chegando algo que vai me fazer muito feliz? E assim eu faço com todas as cartas. Para cada carta, eu tenho uma ligação íntima de sentimento com ela. Porque no momento que eu vou direcionar terapeuticamente falando para o meu consulente ou para a minha consulente, eu vou por esse viés, que é o meu olhar e é o teu olhar. A gente intui, a gente joga, a gente conversa com o oráculo e a gente tem como, sim, dar esse direcionamento. Eu vou mostrar aqui, eu vi aqui uma perguntinha, né, da Magna, significado algumas delas. A gente vai chegar lá, Magna. Renato, óbvio que quando eu digo que a carta, né, Renato, de todo e desculpa te qualquer interromper. oráculo, ele é Renato, uma conversa sim com esse divino, por isso que se chama oráculo. No nosso caso, repito, a cartomancia,
a gente pode ter um olhar, sim, de tendência, né, para os acontecimentos, mas a gente pode complementar com um olhar terapêutico. Nós podemos complementar, fazendo uma leitura especial, por exemplo, como a Magna citou, de uma mesa real, buscando as cartas-temas, né, e traduzindo o que está à volta dela com os sentimentos, mas podemos também aliar alguns métodos de olhar terapêutico para dar enriquecimento à leitura. Como eu posso fazer isso? A primeira forma que eu tenho de fazer isso é, após responder um sim ou não, uma pergunta direta, puxar uma carta de conselho, entendendo que essa carta de conselho eu vou dar o olhar terapêutico. Eu posso também responder a minha consulente, dependendo da pergunta, considerando esses sentimentos. Porque a pessoa, e aí nós, cartomantes, sabemos bem disso, todo mundo que chega à nossa mesa tem uma inquietude que quer desvendar, quer ter a resposta. É essa inquietude que nós temos que dar conta através das cartas. É dessa inquietude que nós temos que falar. Essa história que nós contamos ao interpretar as cartas tem que considerar essa inquietude. E aí a gente pode, sim, olhar de uma forma terapêutica. Uma maneira que eu gosto de utilizar muito para, antes da minha jogada, antes da minha mesa, e aí eu vou ensinar a vocês, é como descobrir, através da numerologia, a sua carta de poder. Pode passar, Andréia. A sua carta de poder. Na numerologia, nós temos aí, através da data do nosso nascimento, como descobrir o nosso destino numerológico. Obviamente que na numerologia eu tenho que ter um teor ali que compreenda entre 1 a 9, salvo os números mestres, 11, 22, 33. Mas antes de chegar nesse número de 1 a 9, eu estou dando o exemplo aí da minha própria data de nascimento, para ilustrar para vocês como eu acho essa minha carta de poder. Ou seja, qual é o meu olhar, o meu entendimento em relação à minha estada aqui, usando a carta do baralho cigano. E o olhar que eu vou dar à carta é terapêutico. Eu pego a minha data de nascimento completa e somo como está aí, número a número. Vai totalizar um número maior. Para a numerologia, eu ainda desdobro e somo 2 mais 4. Mas para a carta de poder, que é a nossa carta pessoal, eu paro a conta aí. Esse número final, ele tem que compreender entre 1 a 36. Tá? Se o seu baralho for de 36 cartas. Por exemplo, se você usa o meu baralho Renascença Cigano, essa conta pode ficar entre 1 e 44, porque o meu baralho tem 44 cartas. E aí, o que significa essa carta de poder? É a carta que eu busco força para resolver as questões da minha vida. Então, quando eu vou jogar para uma pessoa, normalmente eu faço essa soma para entender qual é a carta de poder da pessoa. Essa carta de poder vai revelar o que é essencial para essa minha consulente, para esse meu consulente. No meu exemplo aí, que é a minha carta de poder, é a carta
24, que é a carta do coração. Qual é, então, o meu entendimento dessa carta? Terapeuticamente falando, eu sou uma pessoa totalmente voltada ao emocional. Sou totalmente voltado ao amor fraternal, ao amor ao outro. Uma pessoa que põe coração em tudo quanto faz. Terapeuticamente falando, a carta do coração me remete ao amar tudo e a todos. E é daí que eu tiro o meu poder. Então, se vocês querem ter uma aplicabilidade, por exemplo, de unir a tendência da tiragem aliada a essa visão terapêutica, antes de abrir o jogo, a gente sempre pede o nome, data de nascimento. Busque aí qual é essa carta de poder da pessoa. Está ali, ó. A Cristina falou que a data de nascimento dela dá 32. A Cristina, por exemplo, com a cartinha 32, eu falo que a carta de poder dela, né, sendo aí a Lua, deixa eu separar aqui a cartinha para mostrar. Aqui. Sendo a carta da Lua, né, a carta 32, a carta de poder dela fala muito da aura mística dela, da aura intuitiva dela, do poder que ela tem de buscar brilho em cada fase a qual ela vive, de buscar o magnetismo de resolução, olhar moderno da carta. Então, ela vai tender a buscar as soluções dela com esse olhar mais lúdico da Lua, com esse olhar mais místico da Lua. Faz sentido, Cristina? A âncora, Mara, a âncora, na sua ancestralidade, fala de sucesso nos empreendimentos e sucesso no amor. Caso tenha uma condição negativa, ou seja, estiver ali circundada de nuvens, ela fala de desilusões. Mas a Mara, por exemplo, com a âncora, ela sempre tende a buscar a estabilidade nas situações, tendo a certeza de que ela vai ter o sucesso. Então, é uma busca constante por esse sucesso, é essa busca constante por essa afirmação, por esse firmamento. Aqui no meu deck Renascença Cigano, percebam que eu boto aqui um animal interior, que é o cavalo marinho, que ele fala muito da necessidade de fazer você por você mesmo. O cavalo marinho é independência, que é um pouco que fala essa carta. Percebem como a gente pode atrelar sentimentos às cartas e atribuir isso na nossa leitura? Esse é quando você está abrindo o jogo. Eu abro o meu jogo já falando, olha, você está com um ano pessoal assim, quem já jogou comigo aí, e minhas alunas, que tem algumas alunas minhas aqui, sabem bem o que eu estou falando. Quando a pessoa joga comigo, eu falo qual é o ano pessoal, eu falo qual é a carta do baralho cigano, que é o desafio, também com olhar terapêutico. Eu falo qual é a carta pessoal dela, qual é a carta de poder, e falo qual é o destino. Eu já posiciono essa pessoa no meu discurso terapêutico, eu já a preparo emocionalmente para esse olhar terapêutico. Existem outras formas também
de nós aliarmos isso. Eu criei alguns métodos terapêuticos, de interpretação terapêutica. A Andrea me apresentou, mas eu vou concluir aqui com uma formação minha que eu consegui agora, depois de 3 anos de muito estudo, de muita leitura, que é concluir o meu curso de psicanálise clínica. E, pautado nisso, eu criei alguns métodos com um olhar terapêutico, que são voltados para o que a gente entende de quebra de crença limitante, de como sair da zona de conforto e qual a sua ação em termos de sentir a possibilidade de mudar esse sentimento. Pode passar aí, Andréia, por favor. Depois, se vocês quiserem, depois com calma, eu deixei o link aí desse curso para vocês olharem. E eu vou falar aqui qual é a outra forma que eu tenho de aliar nas minhas leituras com a mais. Por quê? Uma inquietude minha, Renato, como cartomante, agora como psicanalista clínico. Não adianta eu falar para a pessoa que a tendência é essa. A gente trabalha com o livre-arbítrio, que é a lei máxima que nos rege. O que é isso? É ter a plena consciência de que nós somos, sim, grandes causadores e transformadores do caminhar. Então, qual foi sempre a minha inquietude? É como mostrar uma solução. Então, depois que eu faço uma interpretação, num sim ou não, num direcionamento ali com o método Peladan, que é mais objetivo, vai direto ao ponto, que dá conta de responder à pergunta, eu abro, por exemplo, uma tiragem do método do caixão que eu criei, que é de minha autoria. A carta do meio desse método é a carta do caixão. Acima são todos os sentimentos que eu preciso emanar, trazer, buscar para a minha vida. E as 3 cartas de baixo são justamente as crenças que eu preciso desapegar. São justamente as crenças que eu preciso quebrar para me libertar da situação a qual eu vivo. E por que o método do caixão? Porque o caixão, no nosso olhar moderno, ele tem essa função da gente deixar para trás tudo aquilo que nos enterra, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos sufoca, para que nós possamos ressurgir, renascer, ressignificar tudo em nossas vidas. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso passar por esse processo de deixar para trás, de enterrar tudo aquilo que me prende. E que são essas crenças limitantes. Qual o conceito de crença limitante? É você acreditar como algo verdadeiro, imutável, como sendo seu, mas que foi aprendido. Sabe quando a gente fala, né, para uma criança... Renato, eu repete uma máxima que é muito corriqueira entre nós, que a gente fala assim, quando o santo é demais, quando a esmola é demais, o santo desconfia. O que eu estou falando com isso? Se eu recebo muito, eu preciso ficar desconfiado. Então, vou me distanciar. Renato, isso é uma crença limitante. Renato, você me escuta? Dinheiro não traz felicidade. Outra crença limitante. Pode até não trazer felicidade, meu amor, mas que manda trazer, acho que ele tá com manda o buscar, dele, entregar ali de Uber Eats, sim. É muito mais elegante chorar em Paris do que chorar, né, em um lugar que não é tão agradável assim. Crença limitante. E a gente ouve
Não estou ouvindo a Andréia. Ah, tá, só tem 4 minutinhos. Ok, beleza. E a gente ouve constantemente tudo isso. Andréia, passa aí novamente, que aí já é a... Ok, obrigado. Gente, eu sou muito grato por poder estar aqui. Eu estou com o chat aberto aqui. Eu acho que vai dar tempo de uns 5 minutinhos vocês perguntarem algumas coisas. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é: a gente consegue sim aliar esse olhar terapêutico às nossas tiragens de diversas maneiras. Através do exemplo que eu dei, por exemplo, achando a carta de poder e falando já na introdução da sua consulta como isso desenrola para a pessoa, e aí você conduzir as respostas lembrando dessa necessidade emocional da pessoa, ou através de métodos auxiliares, como, por exemplo, o método do caixão, o método do urso, ou o método do cavaleiro, que vocês vão agregar muito significado. E mais, com isso vocês vão despertar essas forças interiores que cada pessoa tem e que às vezes não está no consciente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Renato, você me escuta? Andréia, gratidão. Não. Tânia, gratidão. A todos vocês que estão aqui, as minhas alunas também que estão aqui. Um grande beijo a todos. Aí tem, caso não dê para responder tudo aqui, podem mandar pergunta aí para o meu e-mail, Renato Carvalho, Renato com 2 T's, @renascercigano.com.br. Eu esqueci do .com.br aí. Mas podem mandar aí as perguntas, tá? Vou deixar de novo, para quem quiser salvar, dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Depois vocês podem olhar com mais calma aí, né, sobre esse workshop que eu tenho, que eu ensino a jogar o método do caixão, o método do urso, o método do cavaleiro, está lá no Hotmart, tá bom? Obrigado. Eu desejo que cada um de vocês trilhem aí no caminho da cartomancia, muito ligados e pautados também com a questão ética, despertando a responsabilidade de que nós somos, sim, responsáveis por tudo aquilo que nós falamos para as pessoas e como nós falamos para as pessoas. As mensagens que as cartas tragam. Espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado. Gente, maravilha poder estar aqui, ter essa oportunidade ao lado de pessoas maravilhosas, fabulosas, como, né, a Odete Maza, Marcita Ares, Anselmo, então, todo mundo. Muito obrigado, Andréia, meu amor. Sabe que eu te amo demais, né? Muitíssimo obrigado. Obrigada, Renato. Eu acho que você não está me ouvindo, não sei se você tá com fone, talvez seja isso. Renato, bota o fone. Você está me ouvindo? Não, para te agradecer por você estar aqui, por você ter usado teu tempo, tua generosidade. E aí vou pedir para você, deixa eu voltar para o nosso sorteio, porque as pessoas já estão aqui, todo mundo em polvorosa. Espera aí, deixa eu catar. Renato ofereceu generosamente um mini baralho Renascer Cigano. Gente, esse baralho é uma doçura. E um mini baralho é uma fofolete. Olha só que delicinha. É muito bonitinho, gente. É muito bonitinho. É uma graça. Então, Renato, vou pedir para você abrir o teu microfone. Deixa eu abrir aqui. Espera aí. E você me dizer um número, por favor, até 93. Entrou, gente. Eu não estou te ouvindo. Deixa eu ver se tá. Tá, ok. Andréia, número 88. Ih, já foi.
Outro. Outro. 53. Já acho que já foi também. Espera aí. 53. Ah, é a Lola, Lola de Barcelona. Opa! Pronto. Mini renascer. Pronto. Maravilha. E aí, deixa eu aproveitar. Ai, tem gente entrando aqui na salinha de espera. Deixa eu te fazer uma pergunta que estava no chat. Sim, claro. Não sei se você teve chance de responder, falando sobre quando dá mais de 37, como é que você faz? Você soma um com o outro? Sim. Quando dá mais de 37, como eu falei, vai depender do baralho que você usa, né? Muito por conta disso. Por exemplo, o meu baralho tem carta extra, carta adicional, o da Marcita tem carta extra e adicional. Mas quando é o baralho tradicional de 1 a 36, por exemplo, e dá um número maior do que 36, aí sim eu vou e somo novamente, né? Eu somo, por exemplo, estou usando um baralho de 36 cartas e deu um número 41. Aí eu vou somar o 4 mais 1, e aí essa minha carta de poder vai ser a carta número 5. Ok, então acho que essa era tivemos algumas dúvidas que você respondeu durante o processo. Vou pedir para a gente abrir a câmera rapidamente para tirar uma fotinha. Deixa eu abrir todo mundo aqui. Pronto, todo mundo para a nossa foto. Sorrisinho. Pronto, foi. Renato, muito obrigado mais uma vez. Agora a gente passa adiante no nosso circuito de palestras. Deixa eu tirar o PIN de você e colocar o PIN na nossa amada Mirta, onde ela está. Mirta, você consegue abrir seu microfone? Olá, Andrea. Boa tarde. Quase falei. Oi, Boa noite. pronto. Boa noite. Boa noite, não. Não sei se para você é noite. Para mim é noite, para mim é noite. Então, boa noite. Então, falei certo. Falou certinho. Boa tarde a todos. Deixa eu te apresentar, antes da gente passar adiante nas nossas palestras. Tá gravando, tá gravando. Mirta Herrera é palestrante internacional e leciona oráculos diferentes faz mais de 30 anos. Autora do lindíssimo baralho Sufi Lenormand. Gente, é uma preciosidade esse baralho. Mirta trabalha agora na finalização do deck Ancient Egypt Lenormand. Lenormand do Egito Antigo, que uma coisa ou outra já apareceram nas redes sociais. Mirta também é a criadora da Escola Internacional Zulma Islam de leitura de borra de café. Mirta também é minha professora de leitura de borra de café e de leitura de folhas de chá. Então, Mirta é maravilhosa. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Mirta vai falar sobre, deixa eu abrir aqui nossa... Ai, caramba! O Lenormand e as casas da roda da vida. Então, a gente tem um assunto bem profundo aqui, né, Mirta? Me fala o que está com você, me fala como você vê as casas da roda da vida. Sim, se você me autoriza, por gentileza, a compartilhar slides... Pode compartilhar, está aberto. Ok, então já vamos começar. Primeiro, boa tarde a todos. É prazer imenso estar aqui, compartilhando essa tarde com vocês, e uma responsabilidade imensa hoje, depois da palestra fantástica do Renato. A anterior foi o Deci, depois de mim está Jean, depois Carla. Então, o coração como é que está, batendo muito, muito forte. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a roda da vida, o Lenormand e a roda da vida. A roda da vida é uma metodologia
que não é nada mais nem nada menos que a leitura do mandala astrológico. Por que eu coloco a roda da vida? Porque quando falo em leitura do mandala astrológico, as pessoas pensam que eu estou fazendo um mapa astral. Então, é necessário que a gente explique que é astrologia esotérica, onde cada carta vai estar dando uma energia a cada casa astrológica. Então, aqui na tela, eu gostaria que vocês acompanhem, nós temos todas as casas astrológicas, cada uma com os seus significados. Existem atualmente muitas toalhas que a gente pode estar adquirindo em diferentes lugares, onde cada casa astrológica tem a sua palavra-chave. Se a gente não tem condições de comprar uma toalha astrológica, então a gente pode estar fazendo, não sei se dá para ver direitinho aqui, a gente pode estar fazendo, como do lado direito da tela, uma roda, respeitando sempre o formato da mandala astrológica. Esta será a casa 1, perdão. Esta será a casa 1, a casa 2, 3 e assim por diante. Diz Jung que para a gente transformar, transmutar as nossas ideias, nossa energia, tudo que está dentro da gente, precisamos fazer consciente uma determinada qualidade, uma determinada forma de reagir perante as dificuldades da vida. Renato falou muito bem sobre a terapia dos oráculos, sobre trazer, né, diferentes qualidades de cada emblema para que a gente possa estar trabalhando. Eu costumo dizer para todos os alunos e para todas as pessoas que automaticamente, como diz Jung, quando a gente faz consciente aquilo que a gente precisa, uma chavezinha se aciona dentro de nós para poder estar transformando. A gente precisa vivenciar cada uma dessas cartas. As 36, as 39, as 40, seja o Lenormand que a gente tiver em mãos. Então, vamos para cada casa astrológica, vamos começar aqui com a casa 1. Mirta, Eu trouxe, sim. Desculpa te sim. interromper, as pessoas estão dizendo que o som está um pouquinho baixo, se tem como você aumentar um pouco o som? Sim. Melhorou aí? Ah, sim, sim. Ok, sim. Muito obrigada. então vamos, imagina, então vamos lá. A casa 1 é uma casa de fogo, e essa casa do eu sou, aí nós vamos ter o ego. Cada carta que estiver nessa casa vai representar quem eu sou. Então, eu sempre direciono aos alunos e a mim mesma a trabalhar com dois verbos, o verbo ser e o verbo estar. Como eu sou, como eu estou, de acordo com a carta que sair nessa casa astrológica, então eu vou ter uma resposta e eu vou poder trabalhar com aquilo. A casa 1 fala da disposição energética básica, cooperadora ou desafiadora, a personalidade, a máscara, aquilo que eu mostro. Eu trouxe para vocês 3 exemplos, que são exemplos de cartas que geralmente a gente tem dificuldades em entender. Quando sai a carta da serpente, por exemplo, a gente leva um susto, né? Até o próprio consulente fala, meu Deus do céu, sou uma serpente. Não, vamos trazer a parte positiva, né, dessa carta. Como eu sou diante de uma serpente? Eu sou astuta, eu sou uma pessoa que faz um bom cálculo, eu sou uma pessoa atrativa, eu sou uma pessoa sedutora. E como eu estou? Vejam que estamos trabalhando esses dois verbos, como eu sou, como eu estou. Como estou? Estou em uma fase de renovação que não está sendo fácil, e energias negativas
estão influenciando nas minhas situações. Já a carta do rato, o que vai representar? Como eu sou? O rato é persistente, ele é perseverante, ele é capaz de ir longe para conseguir seus objetivos. O rato também é competitivo. Vejam que é uma qualidade positiva do rato. Mas como eu estou? Eu estou desgastada, eu estou me sentindo vampirizada, que é um dos significados da carta do rato. Vamos para uma carta mais leve, que é essa carta do coração, para não deixar, né, a gente com estas vibrações que são difíceis muitas vezes. É difícil de aceitar que a gente tem uma postura de muito cálculo, né, ou que tem uma postura que estamos sendo perseverantes e persistentes em algo que talvez não leve a nada. Então, a gente precisa estar trabalhando com essas qualidades. A carta do coração vai falar como eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa de coração aberto, eu sou uma pessoa que me brindo, sou fraternal para os outros. E como eu estou em uma fase emocional onde o controle e o equilíbrio dessas emoções é muito importante. Vamos para a casa 2. Nós vamos ir aprendendo casa por casa com diferentes exemplos. Não posso trazer todos os exemplos e todas as cartas por uma questão de tempo, não seria legal, seria muito pesado. A casa 2 é uma casa de terra. Então, essa casa das posses, o que eu tenho, são meus recursos, são os bens materiais e imateriais, é a busca pela segurança, a possessividade, as finanças, o dinheiro, as posses. A palavra-chave é o dinheiro, mas aqui muitas vezes nós vemos a posse, o que a gente considera posse. Meu carro, meu marido, meu filho, meu casamento, em tudo aquilo que é meu, também está vibrando aqui. Mas vamos ver como que seria, né? 3 cartinhas que suelen ser cartinhas difíceis. O urso, na casa das finanças, é uma carta muito positiva. Já em outras casas astrológicas, como na casa da saúde, por exemplo, já não é. Então, aqui na casa das finanças, na casa do material, o urso, o que ele faz? Sempre que sai um animal, a gente precisa estar relacionando esse animal com seu habitat, com seu modus operandum, né? Como para poder entender. Esse urso, ele é acumulador, ele se preocupa com o futuro. Vejam que ele está 6 meses fora de uma caverna, 6 meses invernando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai cuidar das suas posses, ele vai poupar, ele vai ter lucros também, né? É uma carta muito positiva, como eu sou, como eu lido com minhas finanças. Eu lido com preocupação, eu lido pensando no futuro. Como eu estou? O urso também traz ansiedade, então pode haver aqui uma ansiedade, um nervosismo relacionado ou alguma questão que esbarra com poder, porque o urso tem poder, né? E que está impactando, que está interferindo nessa casa astrológica. Já o caixão, por exemplo, como que a pessoa é diante da casa do dinheiro? O caixão, ele mostra o apego. A pessoa é apegada aos bens materiais. Por isso, esta carta é uma carta muito importante e que exige da gente trabalhar com nossa transformação interior, trabalhando o desapego. Quantas vezes a gente está aferrado de forma excessiva, né, a tudo que é material. E como que eu estou na minha casa do dinheiro? Estou esvaziada, estou sem dinheiro. Estou em uma situação muito complicada, muito difícil, e eu tenho que rever, né, as minhas atitudes passadas em relação a como eu conduzi as minhas finanças. Já a carta da montanha, por exemplo, ela sempre traz um obstáculo, ela sempre traz um limite, mas pode estar indicando também quando a pessoa está assumindo um negócio de risco, né, em várias
em vários empreendimentos, né, que são conhecidos no mundo das finanças ou no mercado como startups, esta carta, essa que indica esse tipo de empreendimento, né, empreendimento de alto risco, né? E como eu sou, eu coloco limites no meu dinheiro. Eu coloco sempre uma barreira, não deixo que ninguém me dê conselhos, não deixo que ninguém interfira nos meus planos econômicos. Como que eu estou vivendo um desafio e tenho que estar prestando muita atenção. A casa 3, ela vai falar sobre a nossa, é uma casa de ar, e vai falar sobre nossa comunicação, com nossa expressão, seja escrita, seja falada, lembrando que não é o que se diz, e sim como se diz, nisso a gente tem que se policiar bastante. É uma casa astrológica que nos mostra também o ambiente onde onde a gente está vivendo, né? Pode ser ambiente de casa, ambiente de trabalho, nossa capacidade de adaptação. Esta casa, também dá abertura para estudos, para treinamentos, para irmãos, para viagens locais. Uma casa astrológica não é só aquela palavra-chave, tem muita abrangência. A gente, numa mandala astrológica, nesta metodologia, podemos ver várias e várias coisas, como, por exemplo, como estão meus irmãos, como está o relacionamento com meus irmãos. Isto não quer dizer que a gente venha a ser invasivo, tudo tem um limite, a gente pode ver uma energia apenas e não se trata de xeretar a vida de nosso irmão ou assim por diante com qualquer pessoa, mas muitas vezes, por exemplo, sai uma carta negativa que indica uma preocupação, né, nesta casa astrológica, e pode ser preocupações com irmãos também. Vamos ver 3 cartinhas, que são cartinhas difíceis, que vão mostrar como eu sou, como eu estou. Eu vou dar muita ênfase e vou me tornar repetitiva nessa questão de ser e estar, porque ler para a gente não é fácil, a gente perde totalmente a nossa objetividade. Mas com o método do mandala astrológico, a gente, trabalhando esses verbos, a gente pode ter uma noção de como estão os diferentes aspectos de nossa vida. Então, como está a minha comunicação? Como eu me comunico? Eu me comunico de uma forma firme, de uma forma muito crítica, de uma forma muito rígida, né? A foice é rígida, a foice é cortante. Eu não me comunico de uma forma muito simpática, né? E estou lembrando que quando sai estas cartas em uma casa astrológica, se refere ao inconsciente de fácil acesso. Ou seja, não quer dizer que a pessoa seja o tempo inteiro desta forma. Apenas é um aspecto que esta pessoa, ou que a gente, está desenvolvendo naquele momento. Então, a carta da foice vai mostrar que eu não estou me comunicando de uma forma agradável, que eu tenho que me mostrar de uma forma diferente. Meus pensamentos estão sendo muito tácitos, muito rígidos, muito pontuais, né? Muito drásticos, né? E como que eu estou? Eu estou em um momento de interrupções, em um momento onde o meio onde eu interajo, seja meio de casa, meio de trabalho, está tendo interferências, está tendo cortes, está tendo uma série de dificuldades, de situações críticas com as quais eu tenho que trabalhar. Qual que seria o melhor conselho? Separar o que serve daquilo que não serve e poder transformar. Sempre que a gente aparece uma foice no nosso caminho, a gente não fica muito feliz. Às vezes sim, né? Porque algo precisa ser interrompido, como na cirurgia, por exemplo, no caso de uma casa 6, que é essa casa da Casa da Saúde, né? Mas em outros casos, há interrupções que a gente não está esperando. Então, nesse sentido, a gente tem que separar o que serve daquilo que não serve e dar lugar a uma transformação, né? Eu trabalho muito também com ressonâncias. E que é a ressonância? Eu somo, né, o número da carta e vejo quem que está vibrando, é uma vibração secundária. 1 mais 0 é 1, ou seja,
seja, aqui nós temos a foice, né? O cavalheiro ressoa, né, na foice. Ou seja, eu preciso separar o que serve daquilo que não serve para superar dificuldades, para poder ir embora, dando um novo, não um novo rumbo, dando um salto, né, por cima dos nossos obstáculos. A carta seguinte, que é essa carta do chicote, também é uma carta negativa relacionada à comunicação. E neste caso, relacionada à comunicação, porque caiu na casa 3. Então, como que eu estou me comunicando? Eu me comunico de uma forma tipo pavio curto, tipo respondo de mal jeito, porque o chicote, ele fere, né? Ele machuca. Então, eu preciso trazer essa qualidade para meu consulente, para que ele transmute. Nem sempre a gente está percebendo o quanto a gente está sendo crítico ou o quanto a gente está machucando o outro. Isto trata-se, cada metodologia que se utilize é um chamado à consciência. Então, aqui, eu estou sofrendo, meus pensamentos podem ser excessivamente críticos. Quem tem a foice, quem tem o chicote na mão, sempre está se cobrando muito, né? E se criticando. Então, temos que largar o chicote, nos empoderar, ir em frente, não permitir, né, que pensamentos negativos nos machuquem tanto, ok? Que não nos machuquem na realidade. Então, como que está o meio onde eu interajo, seja meio de casa, meio de trabalho, esse meio não está legal. Em cada casa astrológica, agora eu estou apresentando casa por casa para que vocês possam se introduzir nesta metodologia, mas é muito mais abrangente, porque eu vou relacionar a casa 3 com outras casas, como por exemplo, falamos do ambiente, certo? Como está o ambiente de casa, como está o ambiente de trabalho. Então eu vou estar relacionando com essas duas casas astrológicas para poder chegar a uma síntese e poder ampliar a minha narrativa. Vejam que a carta da torre, né, é uma carta fechada. Como que está a minha comunicação? Como que eu sou? Eu sou muito para dentro. Eu estou em um momento onde estou calada, eu estou quieta, eu não estou interagindo. A torre, é como, sempre que aparece a torre e em casas de comunicação, eu sempre falo, fora do seu mundo, existe um mundo esperando por você, né? Aqui podemos relacionar, né, com os contos de fadas, Rapunzel, né, às vezes a gente espera que venha outra pessoa e nos tire, né, desse silêncio, dessa solidão. A gente tem que transformar. A carta desse 9 é uma carta de mudanças internas, então a gente precisa se abrir. A gente às vezes, como eu falei antes, não percebe o quanto a gente está fechado. Isto também para o ambiente, meu ambiente também está fechado. Esta carta se refere muito ao clã, sabe, aquele clã fechado, né? Isso relacionado com família, por exemplo. Se vamos à casa 4, a casa 4 es una casa de agua que está relacionado con mis raíces, con mis orígenes, con a minha casa, es mi familia, es a relación con mi pasado, es a mi raíz, es a mãe, a figura de mãe está aqui. Se na casa 4 eu encontro a figura da minha mãe, ou seja, uma vibração energética, de acordo com a carta que cair nesta casa astrológica, vai estar relacionado também com a figura da mãe, caso a pessoa tenha mãe. Casa 10, por exemplo, é a casa do pai. Aqui, voltando para a casa 4, nós temos a infância, as recordações, ou seja, esta metodologia pode explorar muitas coisas, como para que a gente possa estar trazendo registros, informações, para que a pessoa possa estar transformando, transmutando aquilo que é melhor e depois do seu livre-arbítrio poder definir melhor o seu caminho. Lembrando que
cada um é artífice do seu próprio destino, e lembrando também que uma carta de tarô, uma carta de baralho, um oráculo, qualquer se chame como se chame, não determina uma sentença, e sim mostra uma energia, mostra opções que a gente precisa ouvir para poder depois avaliar o que é o melhor. Então, indo para esta casa 4, que é essa casa da família, como que eu lido com minha família? Eu estou lidando de uma forma intempestiva quando sai a nuvem. Aqui, estas cartas que eu estou mostrando, são as cartas do baralho Sufile-Normand, as anteriores são do baralho tradicional. Em cada casa astrológica, eu fiz um intercâmbio entre uma e outra para que vocês possam conhecer o baralho Sufile-Normand e também para que possam ver os emblemas do tradicional. Então, como que está a mim? Como que eu sou em relação à minha família? Eu sou intempestiva, eu reajo de uma forma muito explosiva, né? A carta da nuvem, ela exige da gente que a gente equilibre nossas emoções, que equilibre nosso pensamento, nosso espiritual, né? É uma carta que se a gente vai para baralhos, para a escola de Lenormand brasileira, está relacionada com Yansá. Então, Yansá é uma orixá, uma Yabá, né, que vem com tudo, arrasando com tudo, está muito tranquila, vai aguentando, mas chega um momento que explode e arrasa tudo. Então, eu estou assim, né, lidando com energias do meu lado e da minha família que estão sendo confusas nestes momentos. Então, o conselho é esse: não se deixe levar por fatores externos, que é a nuvem, e equilibre emoções, equilibre pensamento, equilibre atitudes, porque não adianta entrar no olho do furacão, né? Senão é uma história de nunca acabar. Uma carta muito positiva, muito bonita, essa carta da estrela. E a carta da estrela vai mostrar como que eu sou, como que eu estou dentro da minha família e como que é minha mãe, né? A minha mãe é uma pessoa muito especial, a minha mãe tem brilho próprio. Eu sou autossuficiente dentro da minha casa. As estrelas são autossuficientes, têm brilho próprio, né? E eu estou em um momento de novas oportunidades, né? Que vem pela frente. Aqui pode falar também de uma família muito espiritual, uma família de espíritas, uma família de médiums também, né? E como são minhas raízes, a minha infância foi cheia de luz, foi cheia de fé, foi cheia de projetos futuros, né? Alicerces, né? De gente boa, porque a carta da estrela mostra pessoas de coração aberto também, que nem o coração, e pessoas de boa fé. A carta do cachorro, do cão, mostra que é uma família, né? Como eu sou? Eu sou uma pessoa amiga das pessoas que estão ao meu redor. Eu sou uma pessoa fiel aos meus princípios, aos princípios da minha infância. Eu tenho companheiros ao redor, uma família amistosa. Como eu estou com minha família, como a minha família está em um momento de união, em um momento de fidelidade, em um momento de proximidade e provavelmente com pessoas amigas que estão nos cercando e que vêm nos pedir ajuda, ok? Vamos para casa. Eu estou correndo, falando muito rápido talvez, porque tenho medo do tempo, né? Então, sim. A gente tem 15 minutos, tá? Meu Deus do céu, eu estava pensando nisso. Então, vou falar apenas de uma carta, não vou falar das 3, para que possa terminar em tempo e que todas as casas astrológicas sejam explicadas, ok? A casa 5 é uma casa de fogo, é uma casa que fala dos meus talentos, da criatividade, do prazer, dos amores, das paixões, dos romances, do lazer, do estilo, marca dos filhos, dos amantes. É uma casa que fala dos talentos, né? Então, como que eu sou, que talentos eu tenho,
tenho com o sol, com a lua, com as estrelas, eu tenho talento para me destacar dentro do meio onde eu interajo. Tenho talentos aqui espirituais, né, como a figura da estrela mostra, ou como a carta da lua também. Vou começar a correr um pouquinho. A casa 6 é a casa do trabalho, a casa do cotidiano, e aqui vai mostrar a rotina, o trabalho, o dia a dia, a saúde, os hábitos, a alimentação, os empregados, os animais. Vejam a abrangência e muito mais, que pode ter uma casa astrológica. Por exemplo, se saem cartas negativas, como a foice, o urso, ou uma carta muito positiva, como é a chave, que vai indicar? Estou em um término, em uma interrupção de trabalho, em um processo onde meu trabalho está sendo estressante, ou há muita ansiedade com o urso, ou estou encontrando também soluções para meu trabalho. E em relação à saúde, eu preciso estar relacionando cada figura ou cada emblema que sai em cada casa com a palavra-chave ou com aquilo que oferece a casa astrológica. No caso da foice, vai mostrar uma saúde que está frágil, deve ter cuidado com caídas, com cortes, ou pode haver aqui exames invasivos, que é bem, ou cirurgias, bem a carta da foice. Como que é essa casa 7? A casa 7 é uma casa de ar, que ela vai mostrar como que está o outro, seja meu companheiro, seja companheiro afetivo, seja um parceiro de uma sociedade laboral, seja uma parceria comercial, fala do outro, da face a face, dos contratos, das sociedades, dos processos, da justiça, dos inimigos declarados, das uniões e desuniões por contrato. Então, é uma casa, perdão, onde se temos, por exemplo, a carta do Ramalhete, vai mostrar que meu cônjuge, meu parceiro, seja afetivo ou não, é uma pessoa que é sincera. Ele está se abrindo, ou ela está se abrindo, né, para um relacionamento. Ela está com a verdade, né? A sinceridade na carta do Ramalhete. Já não se mostra mesmo, é tão temida no caso de relacionamentos, né? A gente nunca quer que saia a carta da raposa, porque ela vai indicar o individualismo, a atração da outra pessoa, mas que tem um fundo que a gente precisa observar muito, porque há enrolações e há mentiras. A casa 8, essa casa das transformações, é a casa do eu me regenero, mostra mudanças, o inesperado, a morte, herança, sexo, as crises emocionais, o financiamento, porque a casa 8 é o dinheiro do outro, a capacidade de regeneração. Aqui no caso de morte, por favor, a gente precisa estar entendendo que é morte de situações. Nunca direcionem, né, a questões de fulano, a família, alguém vai morrer, porque isso é algo que não cabe a gente, isso Deus determina essa passagem, então tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Estamos dando aqui, por exemplo, com a carta do navio, um novo rumo à nossa vida em relação às transformações, e aqui a carta do caixão é uma carta muito positiva relacionada com as transformações, porque há um renascimento. Mas como a casa 8 é casa de sexo, também eu posso estar dizendo que nesse contexto, aqui não está rolando nada, que aqui há um esvaziamento de energia. Vamos à casa 9, essa casa do sistema de crenças, é o eu creio, né? São as crenças religiosas, filosóficas, é a espiritualidade, a busca da verdade, a sabedoria, a justiça, o estrangeiro, os estudos universitários, a lei. Para quem tem o baralho Sufis-Lenormand, a carta dos barôs, né, que é esta carta, vem trazendo os insights mediúnicos, vem trazendo a proteção espiritual. Para quem tem o baralho comum, a carta da estrela e a carta da cruz trazem também a conexão com as forças
superiores, com as forças espirituais, e em ambos os casos, uma mediunidade muito interessante. Vamos para a casa número 10, e faltam 2 casinhas e já terminamos. A casa 10 é a casa do eu me esforço. Aqui vamos ver nossa carreira, como que eu me projeto, como que está meu status, como que o consulente, como eu lido, né, com a ambição, com a profissão, com a carreira, o prestígio, o reconhecimento, a fama, o futuro. Esta é a casa do pai, né? Então, como que eu me vejo, como que está? Vamos para a carta das mudanças, que é essa casa, a carta da cigônia. Eu quero transformações, uma mudança radical, né, na minha carreira, e se traz a carta dos caminhos, a uma divisão, 2 carreiras que eu posso fazer, posso estar em um impasse decidindo qual que é a melhor. E aqui a foice vai trazer, obviamente, uma interrupção nesse sentido. A casa, 11, essa casa da vida social, essa casa dos amigos, dos grupos, dos clubes, dos projetos futuros. Como eu projeto minha vida? Quais são as minhas esperanças, né? Aqui vemos, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, as redes sociais estão nesta casa astrológica. E se sai, por exemplo, uma carta muito positiva para esta casa astrológica, é a carta 20, que é essa carta do jardim, porque ela me oferece, né, esse intercâmbio com as outras pessoas. A carta 4 já vai falar do clã, já vai falar do grupo reduzido, vai falar de um ambiente mais familiar. A casa 12, chegamos à última casa astrológica, essa a casa do eu temo, do eu anseio, essa casa do inconsciente. E aqui também posso ver espiritualidade. São as limitações, o que me prende, o inconsciente, como eu encaro aquilo que pode estar oculto. O que eu tenho oculto? O que eu preciso desenvolver, trazer para meu consciente? São os conteúdos que tentamos esconder ao invés de enfrentá-los. Então, vamos terminar com 3 cartas muito positivas para a gente poder trabalhar estes aspectos e transmutar desde nosso interior, fazendo estes simbolismos, né, conscientes. Eu preciso trazer a força do cavalheiro para superar desafios, para ir em frente, com toda a minha experiência, né? Eu vou caminhando, eu vou superando obstáculos, né? Eu estou com todas as ferramentas na minha mão. O cavalheiro sempre vai estar com seu cavalo para ir em frente. Outra coisa que eu preciso trabalhar, caso a carta dos pássaros esteja no inconsciente, eu preciso trazer desde o fundo do meu interior a minha capacidade de me relacionar de forma alegre, de entender que a felicidade são momentos passageiros, são pequenininhos e que eu devo aproveitá-los. E a carta das crianças, né, traz também o mesmo sentido. Eu preciso trazer animosidade, eu preciso trazer a minha capacidade de optimismo, a criança sempre é otimista, né? E ver as pessoas sem nenhum tipo de preconceito. A carta 13 do baralho Sophie Lenormand traz essa pontuação a ser trabalhada, não sei se se diz direitinho pontuação, essa característica a ser trabalhada. É um anjo branco e um anjinho preto. Criança não tem preconceito. É algo que vai se desenvolvendo ao longo da vida das pessoas, dependendo da índole e dependendo do entorno. Então, criança não tem preconceito, a gente precisa estar trabalhando essas energias dentro da gente para poder ver todo mundo de uma forma igual e amorosa, e sempre com fé, sempre com um olhar de esperança. Sempre que tenham um baralho em mãos, seja ele qual for, seja Sophie Lenormand, seja baralho tradicional, seja Renascer Cigano, seja o da Marcita, existem um monte de baralhos, utilizem eles primeiro como ferramenta de autoconhecimento,
autoconhecimento e de transformação. Trabalhem, não tenham medo de cartas difíceis, exprimam o positivo. Nós, seres humanos, temos um lado positivo e um lado negativo que precisamos estar encarando para poder crescer, evoluir, nos desenvolver e fazer nosso melhor. Desculpen a corrida, espero que tenha sido entendida a mandala astrológica. É importante perdão, ver também os espelhos, ou seja, as casas que estão enfrentadas, como para poder ver se o espelho sustenta ou não sustenta. Sei que é tanto, às vezes, difícil para quem não trabalha com mandala astrológica entender isto, mas uma carta que está enfrentada com a outra, elas dialogam entre si, se denomina espelho, ou vamos para leis herméticas, aquilo que está em cima é o mesmo que está embaixo e vice-versa. Então, uma carta negativa que está em confronto com uma carta positiva vai diminuir a qualidade em cada uma dessas casas astrológicas. Meu nome é Mirta Herrera, meu Instagram é @sulmaislam, meu nome Sulma Islam é um nome turco, tenho ascendência turca e ascendência árabe, meus telefones de contato estão aqui e eu estou à disposição sempre que precisarem. Agradecendo sempre por ter ouvido e por ter compartilhado este momento com vocês. Mirta, deixa eu abrir Oi. aqui também para mim. Sim. Eu peço desculpas de ter pedido para você Correr. acelerar um pouco, mas Acelerar. a gente ia acabar se estendendo e a gente ainda tem o Jean e a Carla Sim, na sequência, com então certeza. te peço desculpas. Imagina. Como pergunta, Uhum. perguntaram se existe alguma recomendação de qual periodicidade para se realizar a roda da vida, se você costuma fazer com qual frequência de tempo normalmente você faz uma leitura. Eu sempre peço para meus clientes voltarem quando eles sentirem. Nunca estipulo um tempo, mas cada casa astrológica sempre traz uma vibração de 3 a 6 meses. Depende muito também daquilo que a gente direcione. O tempo a gente direciona nas cartas. Mas eu reitero, nunca peço para meu cliente volta daqui a um mês, volta daqui a 2 meses. Eu deixo muito em liberdade, porque precisa estar trabalhando essas informações, como eu falei antes, trazendo desde o interior para seu consciente, para poder transformar ou transmutar, e é assim que funciona. Mas a gente pode ver tempo, se uma casa, eu trabalho, por exemplo, com tarot egípcio, cartas nórdicas e baralho árabe, seja sufi, seja tradicional, seja o árabe Lenormand, em uma mesma mandala astrológica, determinando, por exemplo, na leitura de 6 meses. Por exemplo, em uma casa 1, o imperador, por exemplo, vai me mostrar como está a energia do momento. A carta nórdica, né, vai me mostrar em um lapso de 3 meses, dentro desse contexto, qual que seria o melhor que a pessoa pode estar fazendo, ou vai mostrar uma situação que precisa estar em alerta, e o baralho Sufi Lenormand, o árabe Lenormand, ele vai me falar dos 3 meses seguintes, ou seja, eu dou em uma leitura, abordamos 6 meses, né? Então, nós tivemos uma pergunta aqui, se você aborda passado, presente e futuro na mandala. Pelo que você responde, é só daqui para frente, é isso? Em uma mandala astrológica, a gente pode ver o passado de cada casa e o futuro de cada casa. Em uma casa 1, por exemplo, o passado dessa vibração que está na casa 1 é a carta que está na casa 12. Eu posso relacionar a carta anterior com o passado. E a casa 2 vai ser o futuro. Claro que a gente precisa ter uma experiência muito extensa para poder estar misturando essa linha de tempo dos 6 meses, o que pode acontecer, mas dá sim para ver o passado, o que está no presente, vendo a casa anterior. Repetindo, se a gente está analisando casa 1,
A carta que estiver na casa 12 é o passado dessa situação de casa 1, e a casa 2 vai me revelar o futuro, o que pode acontecer em um tempo dessa casa 1. Ok? Ok, perfeito, perfeito, Mirta. Não temos mais perguntas. Ok. Eu te agradeço imensamente por você Imagina. ter Eu que participado, ter se agradeço. disponibilizado. Eu vou dar seguimento aqui nos nossos Claro, sorteios. hoje... A Mirta, Sim. calma, a Mirta Estou generosamente... preocupada. Estou preocupada com o tempo. Não, Então, coloquei no a gente acelerador fecha aqui. no sorteio. Ok. Deixa eu pedir para você me dizer um número de 4 a 93, a gente vai sortear um mini SUF Lenormand, que é esse baralho maravilhoso que a Mirta nos mostrou durante a palestra, mais o mini. Então, me diz, por gentileza, Mirta, um número para eu 13. localizar. Diga. 13. 13 eu acho que já foi. Espera aí, 13 já foi. Outra. De 4 a quanto? A 93. 93? Isso, 93, 93? João Pedro. Ok. Depois você me passa os dados, por favor, para eu fazer o envio. Ok, muito obrigada. Imagino. E- Eu que agradeço a todos vocês por terem ouvido. Desculpem a aceleração, mas era necessário por conta do tempo, né? Mas eu desejo a vocês uma boa finalização de mesa redonda e extendo essas vibrações boas para a finalização do ano, para o início do ano que vem, e que todo mundo tenha força e que continue acreditando principalmente em si mesmo, e depois que acredite no que quiser acreditar. Assim somos nós que agradecemos. Muito obrigada Imagina. pela tua participação, pela tua disponibilidade. Vamos tirar uma foto aqui, todo mundo. Deixa eu abrir para todo mundo. Quem puder aparecer aqui na nossa rede. Quem puder abrir sua câmera para a gente tirar uma fotinha. Então, todo mundo sorrindo. X. Pronto. Mirta, te agradeço mais uma vez. Nossa próxima palestra é do Jean. Eu vou pedir 5 minutos para o Giancarlo para a gente tomar uma água e voltar, para a gente ter um intervalinho entre essas palestras. 5 minutos, gente, nem mais 1 segundo, tá? Beber uma água, ir para um banheiro e voltar. Até já, então. Um beijo grande a todos. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.